Olá, senhoras e senhores, bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Log Commercial Properties, referente aos resultados do quarto trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco o Sr. Sérgio Fischer, CEO, o Sr. Rafael Saliba, CFO e Diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Henrique Schaffner, Diretor de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado uma solicitação para ativar seu microfone, aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da Log, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do quarto trimestre de 2025, passo a palavra para o Sr. Sérgio Fischer. Bom dia a todos e obrigado por estarem conosco no call de resultados do quarto trimestre de 25. O ano de 25 foi um ano extremamente positivo para o mercado de galpões logísticos. O Brasil registrou a mínima história de vacância de seu portfólio e reportou o recorde de absorção líquida ao longo do ano. Neste mercado altamente aquecido, a Log segue se consolidando como uma das principais plataformas logísticas do Brasil, com um portfólio moderno, bem localizado e de elevado padrão técnico. Fechamos o ano com a vacância estabilizada de 0,81%, absorção bruta de 545 mil metros quadrados de GBL, incluindo 256 mil metros quadrados de pré-locação de ativos entregues, alcançando uma média de 90% de pré-locação e reforçando a atratividade dos ativos desenvolvidos pela Log. No segundo trimestre de 25, anunciamos a primeira fase de um plano de revisional de contratos, visando reajustar aluguéis do grupo de clientes cujos valores se encontravam mais defasados em relação ao mercado. No quarto trimestre de 25, concluímos 46% das renegociações dessa primeira fase da revisional, gerando um aumento do ticket médio nominal de 43%. O impacto do aumento do ticket será gradual ao longo dos próximos períodos, com efeito caixa de 25% já no momento da assinatura. O Same Client Rent da companhia no quarto trimestre de 25 chegou a 2,7%, ficando acima da inflação pelo 14º trimestre consecutivo e demonstrando a resiliência da demanda e a atratividade do nosso portfólio de ativos. A Log seguirá explorando as oportunidades do mercado para gerar valor aos seus acionistas. Com base na forte demanda do setor e vacância em patamares mínimos, iremos seguir com a valorização dos aluguéis e com o desenvolvimento de novos ativos de alta qualidade, fatores que devem sustentar o crescimento dos resultados nos próximos trimestres. O ritmo de obras continua acelerado. No quarto tri de 25, a Log entregou 98,4 mil metros quadrados de GBL, distribuídos nos ativos Log Fortaleza, Log Campos Goytacazes e Log PIB, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. O índice de pré-locação dessas entregas foi de 88%, com expressivo yield on cost de 14%. Em 2025, entregamos um total de 287 mil metros quadrados de GBL em 8 ativos distribuídos nos estados do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, com yield on cost médio de 3,1%. A Log finalizou o ano com mais de 620 mil metros quadrados em construção, dividido em 15 ativos localizados em 11 estados diferentes, o que deve sustentar substancialmente o ritmo de entregas nos próximos períodos. Neste contexto, obtivemos receita e EBITDA anuais recordes, em linha com o cronograma do programa Log 2 milhões, reforçando a continuidade de um ciclo de crescimento sólido, disciplinado e sustentável. Muito obrigado. Anunciamos recentemente a celebração de um acordo vinculante em regime de garantia firme para a estruturação de um novo veículo de investimento que tem como finalidade a aquisição de um portfólio de 12 ativos operacionais da Log, abrangendo uma área total de cerca de 340 mil metros quadrados de ABL. O valor dessa transação é de aproximadamente 1 bilhão e 50 milhões de reais, com margem bruta de 33%. Quando concluída,
Essa será a maior transação já anunciada pela LOG. A conclusão da transação, além de trazer maior eficiência para a estrutura de capital da companhia, antecipa recursos necessários à execução do plano de investimentos previsto para 2026, destravando o potencial de geração de valor associado aos novos projetos em desenvolvimento. Desde 2023, a LOG consolidou sua estratégia de geração de valor aos acionistas, realizando reciclagem de ativos que totalizaram 4,6 bilhões de reais, sempre transacionados em valores próximos ao valor patrimonial líquido dos ativos, NAV, o que comprova a resiliência da estratégia da companhia, a liquidez dos seus ativos em diferentes cenários. Essas vendas, além de financiarem o crescimento das atividades de desenvolvimento da companhia, com a entrega de 993 mil metros quadrados de EBL no mesmo período, também contribuíram para a distribuição de caixa aos acionistas e fortalecimento do balanço. No quarto TRI de 2025, a dívida líquida ajustada correspondeu a 1,6 vezes EBITDA. Com a entrada adicional de caixa prevista após a conclusão da venda anunciada, esperamos uma redução substancial da alavancagem, patamares inferiores aos reportados em 24 e 25. Com o excedente de caixa, além de reduzir a alavancagem financeira, a LOG distribuiu aos seus acionistas 985 milhões entre dividendos e recompra de ações, essa última sendo realizada com desconto expressivo em relação ao NAV. A distribuição de dividendos no ano de 2025 totalizou 346 milhões de reais. Em janeiro de 2026, a LOG foi incluída no IDIV, índice da B3 que engloba as empresas com melhores práticas de dividendos e JCP, o que reflete o compromisso da LOG com uma forte distribuição de caixa aos seus acionistas. Em meio a um ambiente de maior incerteza macroeconômica e custo de capital mais elevado, a companhia tem buscado maior eficiência de capital em seu modelo de negócio, com melhor alocação entre as atividades de locação e desenvolvimento, oferecendo um nível de retorno total aos acionistas cada vez mais atrativo, combinando forte distribuição de caixa com expansão das suas atividades de desenvolvimento e prestação de serviços. No quarto trimestre de 2025, a receita líquida de locação foi de 65,2 milhões de reais, avanço de 16,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano, a companhia reportou um novo recorde. A receita líquida de locação alcançou 248,8 milhões de reais, representando um crescimento de 13,2% ano contra ano. O ticket médio foi de R$ 22,76 e apresentou repasse de preço acima da inflação pelo 14º trimestre consecutivo, com Same Client Rent de 2,7%. Esse resultado demonstra a capacidade da LOG de capturar adequadamente as mudanças de mercado, trazendo ganho real à companhia. A inadimplência líquida segue em patamares mínimos, fechando o ano em apenas 0,52%, refletindo a qualidade do nosso portfólio de clientes e a gestão disciplinada de riscos. O ano de 2025 marcou um avanço relevante na nossa estratégia de diversificação e expansão de receitas, por meio da nossa plataforma completa de serviços integrados ao ecossistema de galpões logísticos. Essa iniciativa reforça a evolução do modelo de negócio da companhia, ampliando as avenidas de monetização para além da locação tradicional. A LOG ADM encerrou o período com 2,6 milhões de metros quadrados de ABL sob gestão, crescimento de 45% em relação ao ano anterior. Deste total, 464 mil metros quadrados referem-se à gestão de ativos de terceiros, não desenvolvidos pela LOG, evidenciando o reconhecimento do mercado quanto ao know-how e eficiência operacional dos serviços oferecidos pela companhia. No quarto trimestre de 2025, a receita líquida de serviços alcançou 6,7 milhões de reais, crescimento de 69% na comparação anual, com margem de 62,7%, já representando o equivalente a 47% das despesas gerais e administrativas, nosso SG&A. No ano, a receita líquida de serviços totalizou 21,8 milhões de reais, avanço de 47% em relação a 2024. No quarto trimestre, o EBITDA de locação foi de 55,7 milhões de reais. Já no ano, somou 213,8 milhões de reais, com margem de 85,9% e apresentou crescimento de 19,5% se comparado ao ano anterior. O EBITDA de desenvolvimento no trimestre foi de 92,4 milhões de reais e em 2025 somou 388,3 milhões de reais, apresentando um aumento de 23,4% se comparado ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA consolidado no trimestre foi de 148,1 milhões de reais. Em 2025, o EBITDA consolidado foi mais um recorde reportado, atingiu 602,1 milhões de reais, crescimento de 22% em relação ao ano de 2024. O lucro líquido do trimestre foi de 78,7 milhões de reais.
No ano, atingiu R$ 363,5 milhões, alta de 5,6% em relação ao ano de 2024. O lucro líquido encerrou o ano dentro do guidance estabelecido para 2025. Por fim, o lucro líquido por ação no ano de 2025 foi de R$ 4,06. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, Marcelo, seu microfone está liberado. Bom dia a todos, obrigado por pegar as perguntas, são duas. A primeira, se vocês puderem falar um pouco mais aí sobre, né, esse novo veículo que vai ser criado, né, vocês comentaram um pouco aí das características, né, dos ativos, entender se esses ativos, né, 12, se não me engano, vocês falam, eles são fixos ou pode ter alguma alteração nos projetos que entram ou não, se são ativos que já estão construídos, se são ativos vocês podem por alguma coisa que está em construção. E a segunda pergunta também é sobre como, né, a conclusão desse evento muda talvez a questão de plano de CAPEX para vocês, plano de entrega para esse ano, né? Você acaba em uma transação só talvez fazendo, né, fundeando, financiando todo o CAPEX que você esperava para esse ano, né? Então entender aqui se tem algum upside risk de você talvez, né, acelerar um pouco o desenvolvimento agora que a posição de caixa fica um pouco mais confortável. Obrigado. Oi, Mota, Sérgio falando, e obrigado pelas perguntas. Vou começar pela primeira aqui, Mota. Esses ativos são fixos, né? São 12 ativos em 10 cidades diferentes, 4 regiões do Brasil. O que a gente quis fazer foi uma pequena amostra do portfólio total da Log, uma diversificação geográfica super relevante, uma diversificação setorial também e também de clientes. Tem mais de 90 clientes nesses ativos, né? Então, é um veículo pensado para ter esse tipo de viés, né? Ou seja, replicar um pouquinho do portfólio da Log. Estão fixos, não vão ter alteração, já estão aí com a precificação definida. A nossa ideia aqui, eu acho que grande parte dessa transação foi pensada para a gente manter a gestão desses ativos, né? Que a Log vai estar continuando gerindo o comercial, gerindo o dia a dia do condomínio desses ativos e gerando receitas adicionais nisso, que é super relevante, né? Se você somar isso ao cap, que já foi um cap super positivo para o momento, somado mais essas receitas que a gente vai gerir nesses ativos pós-deal, é realmente uma operação muito positiva para a Log. Está muito animado com ela e, além do volume recorde, é realmente uma transação que vai transformar aqui a companhia, o balanço, né? Ou seja, considerando a posição de balanço hoje, a gente vai chegar próximo de dívida líquida zero aí, né? Ou seja, vai dar muito combustível para a gente suportar o crescimento iminente que está acontecendo. A gente tem hoje um nível de obras em andamento muito relevante, né? Ou seja, e eu gosto de falar que é a melhor safra, Mota, é a melhor safra da história da companhia, né? Que a gente tem assim, conseguido entregar uma diversificação geográfica, ativos em regiões muito demandadas, uma pré-alocação muito forte e com yields recordes, né? Como foi o caso do yield entregue aí no quarto tri de 2025, que foi em 14% médio, né? Então a gente quer estar pronto para capturar essas oportunidades de crescimento, né? Esse veículo já nasce com todos os ativos 100% performados e com a taxa de vacância muito em linha com o portfólio da Log, menos de 1%, tá? E essa diversificação toda que eu comentei. Bom, pensando no CAPEX aqui, a gente tem hoje um land bank extenso, né? Grande parte dele aprovado. Temos quase 1.200.000, 1.300.000 metros quadrados de ABL dentro aqui da companhia para serem desenvolvidos no médio prazo. Temos a capacidade de crescer muito o desenvolvimento nos próximos anos, já incluindo 2026, e a gente quer estar preparado para atender essa demanda toda que está acontecendo, né? E-commerce continua bombando demais, Brasil afora, e muitas vezes a gente é o único veículo que estamos na ponta aí cuidando desse cliente. Então, a gente quer ter a capacidade de poder continuar crescendo com esses clientes e fazendo esses bons retornos aí a nível de projeto.
Perfeito. Muito obrigado, Sérgio. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citi. Por favor, senhor André, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, obrigado aqui pela oportunidade, acho que duas também. A primeira, se vocês puderem falar um pouquinho da receita de serviços, né, crescendo 47%, é um super foco de vocês, então isso foi um bom crescimento. Esse crescimento tem vindo mais da Log ADM, na parte de ADM de terceiros, né, vocês têm vendido muita coisa e às vezes continuam fazendo lá a gestão desses ativos vendidos, né, que passaria na linha em serviços, ou é mais, de fato, serviços para ativos da Log, e aí serviços diversos, não sei se aluguel de equipamentos, empilhadeira, etc. E para frente, de onde é que, se esse patamar tão alto de crescimento dá para manter um tempo, dado o tamanho da linha, ou ele vai estabilizar em algo mais, um pouco mais baixo, talvez, aí, no ano de 26 cheio, né? Essa é a primeira. E a segunda, se existe um risco de, entre aspas, aqui, um flight to price, em vez de flight to quality, dado que a maior parte do mercado ela usa IGP, né, que está caindo em 12 meses, e vocês, ainda bem que usam IPCA, que obviamente está no campo positivo, né? Então, vocês têm visto alguns clientes, talvez, putz, aquele galpão ali que é IGP está ficando mais barato, talvez ou então alguma pressão para mudar para IGP, né? Claro que acho que no longo prazo os dois se parecem, né? Mas recentemente o GP tem estado negativo, né? Então, alguma, alguma pressão desse tipo, assim, alguns galpões de concorrência ficando mais baratos e cliente olhando esse tipo de ativo, uma espécie de flight price aqui, entre aspas. Obrigado. Oi, Mazino, obrigado pelas perguntas, Sérgio falando. Vou responder a segunda e passar a bola para o Rafael aqui para falar sobre o serviço. Ô, Mazini, para ser bem objetivo aqui, não, né? A gente não tem visto nenhum cliente, o nosso churn reduziu bastante nos últimos 2 anos, saiu do nível de 10% ao ano para 5% nesses últimos 2 anos, o que é muito positivo. As renegociações que a gente está tendo na hora que o cliente vem para a mesa para renovar o contrato têm sido muito positivas. Já entrando um pouquinho nesse ponto, a gente até reportou aí aquele trabalho de revisionais que a gente tem feito, né? O primeiro lote, a gente conseguiu puxar mais de 40% do ticket nominal dos clientes, e essa conversa tem sido muito franca, muito aberta e muito positiva, sabe? Não estamos tendo nenhum estresse com o cliente por conta disso. De novo, assim, o setor está num momento muito positivo, né, Mazini? Ou seja, a taxa de vacância do setor como um todo está a 7%, tem anos que a gente não vê isso, né? E o nosso caso, diferente, né? Essa diversificação que a companhia tem, com esse portfólio de qualidade bem espalhado pelo país em grandes centros de consumo, a gente não tem nenhum caso que esteja com a vacância fora da nossa média aí, até porque a vacância está próxima de zero, né? Então, temos tido muito poder de barganha, não tem cliente saindo por preço. A maioria das saídas que a gente tem hoje é por conta de falta de capacidade que a Log tem de aumentar a operação do cliente. Muitas vezes ele tem. Esse é o principal motivo pelo qual o cliente sai da Log hoje. Mas, de novo, o churn tem caiu pela metade aí nos últimos 2 anos, tá? E falando um pouquinho sobre esse momento de mercado, eu estou muito otimista com esse movimento de subida de preço. A gente perdeu, durante muitos anos, a gente perdeu para a inflação. Agora tem sido diferente nos últimos 2 anos. A gente está no 14º trimestre consecutivo de revisões acima da inflação, né? Não vejo isso mudar. Tem um gap ainda para fechar na companhia, que a gente está trabalhando para fechar isso o mais rápido possível. Mas a boa notícia é que a linha de cima dos tickets pedidos estão sempre aumentando. Então, esse gap está crescendo com o tempo aí ao longo dessas revisionais também. Então, é isso. Ou seja, um momento positivo, não temos saída de clientes por flight to price na verdade, é o outro movimento, de conseguir puxar preços acima do IPCA. Bom dia, Mazini. O Rafael Saliba falando aqui. Vou falar sobre os serviços. A gente tem 3 pilares de crescimento das receitas de serviço da companhia. Um é o que, historicamente, até o início do ano passado, vinha apresentando, que é, à medida que a gente vai desenvolvendo os ativos e vai fazendo a reciclagem, a gente mantém um percentual muito alto, né, da prestação de serviço sobre esses ativos.
Então, à medida que a companhia vá cumprindo com o plano de 2 milhões, a gente já tem um vetor de crescimento dos serviços natural, até pela qualidade, né, do serviço que a gente presta. A gente reportou aí pela primeira vez no release, a gente atingiu um NPS de 79 pontos, que é super positivo, né, é um nível de excelência de serviço. Então, mesmo com esse crescimento de 2 dígitos, e 2 dígitos quase lá para 3, né, a gente consegue manter a qualidade do serviço e incrementando a qualidade do serviço. Então, a vertente do desenvolvimento, esse é um dos pilares. O segundo pilar, que começou de forma mais agressiva no início do ano passado, mais para meados do ano, os esforços comerciais para o mercado aberto. Então, a gente vai buscar, e tem buscado, e tem conseguido, ativos desenvolvidos por terceiros, né, e que tem nos procurado pelo reconhecimento da nossa capacidade de prestar o serviço a nível nacional em diferentes regiões de forma homogênea, que o NPS aí ilustra bem isso. Então, isso tem sido um segundo pilar de crescimento. A gente já está hoje com mais ou menos 600 para 700 mil metros quadrados nessa modalidade de prestação de serviço. Então, também um segundo pilar super relevante. A gente continua com esforços comerciais no mercado e cada trimestre tem crescido bastante o volume de área sob gestão. O terceiro pilar são novos serviços. Então, a gente está dentro do ecossistema de valor aí de um galpão logístico. A gente tem diversos serviços prestados. Então, a gente vai, por exemplo, a gente já vem falando, né, a gente tem energia, tem seguros, a gente está amplificando a nossa capacidade e margem dentro desses produtos existentes e estamos criando também produtos diferentes, por exemplo, serviços de jardinagem, alimentação, portaria, que estão ali no dia a dia do galpão. São serviços simples, que não representam risco de liability para a companhia. Então, a gente está sempre preocupado com isso também. Então, isso também faz com que o crescimento dos serviços ocorra. A gente deve ver isso no decorrer desse ano, esses novos serviços entrando. E eu acho que eu acho que principal fonte de receita para o futuro, aí eu entro já mais no detalhe, é essa parte de gestão de ativos propriamente dita, que essa operação, né, de constituição do novo veículo, ela é transformacional para a companhia nesse contexto, porque vai ampliar muito o nível de receita que a gente tem com esse tipo de iniciativa. Então, a gente já tem aí uma margem alta, aí, beirando os 70%. À medida que a gente tenha novos serviços entrando, a gente vai ter uma composição com novos serviços com margens diferentes, mas a grande questão é que você está sempre agregando valor, né, a cada serviço que você inclui dentro da operação, e para o futuro os mais representativos vão ser de gestão de fato de ativos. É isso que a gente imagina, e a gente tem um potencial aí de 4 vezes de crescimento do nível de receita atual que a gente está enxergando. Então, um pouco da nossa visão aí para os próximos anos, Mazinho. Perfeito, muito claro. Obrigado, Sérgio e Rafael. A próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Por favor, Pedro, seu microfone está liberado. Bom dia, Sérgio, Saliba, obrigado pelo espaço. Pergunta aqui mais para explorar ainda nesse tema de competição, né? Porque assim, é bem nítido que o setor está num dos melhores momentos da história, né? Como vocês a gente tem visto o resultado da Log, e além do resultado da Log, enfim, como o Sérgio bem abordou aí, preço tem sido para cima no mercado como um todo, vacância muito baixa. Queria entender como vocês estão sentindo aí a pressão de novos entrantes, né? Como que vocês enxergam aí a oferta de novas áreas aí nos próximos 1, 2 anos, se isso é uma fonte de preocupação aí, ou se vocês entendem que, enfim, competição deve ser mais ou menos o desenho que está hoje, que vocês estão bem posicionados aí. E é isso. Obrigado. Oi, Pedro. Sérgio falando, obrigado pela pergunta, Pedro. Vamos lá. Hoje nós não estamos vendo uma competição, aliás, não tem nenhum veículo no país que faz o que a gente faz, né? Nós estamos com
projetos de Porto Alegre a Belém, bem diversificado, temos a maior carteira de clientes do setor, né? Isso é importante falar, porque o cliente prefere, por tudo isso do serviço que o Rafael falou mais cedo, o cliente prefere assinar com a Log, né, mesmo condição comercial, por conta do serviço que ele sabe que ele vai receber, né? E essa carteira de clientes que tem performado com a gente esse crescimento aí, essas pré-alocações que a gente tem conseguido fazer ao longo de obra, 70% dos nossos negócios estão sendo fechados para clientes existentes da base, então isso para a gente é super relevante e isso é um competidor, é uma barreira de entrada para um novo entrante muito grande comparando com a Log, né? Então a gente hoje não vê ninguém fazendo isso e se organizando para fazer isso de forma nacional com a gente. É claro que eventual praça tem um ou outro projeto acontecendo, mas não de forma muito relevante, tá? Não diria que a competição aumentou nos últimos 2 anos, tá no mesmo nível e realmente a gente gosta de falar internamente que a competição para os nossos galpões são os galpões classe B. É dali que a gente tem retirado grande parte dos nossos clientes no movimento Flight Quality, sabe? Agora, uma redução de taxa de juros, é difícil a gente falar como é que essa taxa de juros vai cair daqui para frente, mas se ela cair de forma mais robusta, eventualmente uma preocupação é algum fundo imobiliário voltar a ser um desenvolvedor de novos ativos, né? Então, isso a gente olha com bastante atenção. Mas, de forma, assim, no médio prazo, a gente não vê isso acontecendo e estamos aí bebendo água limpa em vários mercados, bravando vários mercados Brasil afora, o Pedro. Tá ótimo. Obrigado, bom dia, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Meloni, do Santander. Por favor, Matheus, seu microfone está liberado. Opa, bom dia pessoal, tudo bom? Obrigado pelo espaço aqui. Do meu lado eu tenho, na verdade, 2 follow-ups aqui. O primeiro é em relação ao CAPEX lá, né? Então eu queria entender um pouco como é que está a evolução do plano Log 2 milhões, né? Versus o cronograma que vocês divulgaram lá hoje, originalmente. E também entender, né, dado que vocês fizeram já venda aí, entender o que seria trigger para talvez acelerar um pouco mais ou desacelerar esse programa olhando aí os próximos 2 anos. E o segundo follow-up é em relação às receitas de serviço, né? Então, queria entender muito um pouco aqui a questão de qual que é o tamanho da ABL de terceiro que vocês acham que vocês conseguem administrar, né? Qual seria o tamanho máximo, sem administrar sem comprometer qualidade, né? E também entender o que vocês estão vendo de diferente, né, dentro dessa BL que está entrando de terceiro e da BL que vocês desenvolvem, né? Se tem algum tipo de eficiência um pouco maior, enfim, entendeu? Os desafios de você administrar uma ABL que você não desenvolveu, tá? Então, acho que do meu lado é isso. Obrigado. Matheus, Sérgio falando, obrigado pelas perguntas. Matheus, começar pela segunda aí, sobre serviço. Assim, nós estamos positivamente impactados com a nossa capacidade de crescer essa gestão de ABL de terceiros, né? Tem acontecido até alguns fatos importantes aqui. Deixa eu dar um exemplo. Esse ano nós fechamos uma operação de um imóvel de terceiros que o cliente pediu para logo estar ali prestando serviço, né? Então, isso tem sido recorrente, e a gente tem conseguido crescer essa linha de forma mais rápida que a gente imaginava inicialmente, quando nós soltamos esse projeto. E te dar um exemplo, a gente tenha modelado que a gente vai chegar a 3 milhões de metros quadrados administrados no final desse ano. Pode ser que a gente já atinja esse número já no meio do ano agora, com os contratos que estão sendo negociados, sabe? Então, realmente, é um momento muito positivo em termos de características. São projetos classe A também, projetos muito, muito próximos ao nosso. Com o nosso projeto, normalmente, a gente tem um número de clientes maior pelo galpão modular, né? Tem projetos da Log que tem até 30 clientes. Então, a gente ganhou muita eficiência aprendendo a lidar com o dia a dia num condomínio desse, que é completamente diferente do monousuário, muito mais complexo. Então, o que a gente tem conseguido pegar no mercado, a gente tira de letra, sabe? E é um pouquinho pela razão pela qual a gente tem conseguido crescer isso e manter esse nível de excelência que o Rafael citou mais cedo. Agora, sobre a primeira pergunta, nível de CAPEX do Log 2 milhões. Nós estamos super em linha com o plano, né? O plano começou em 2025, já entregamos 300 mil metros, já temos 70% do land bank desse plano já dentro de casa, no nível de aprovação relevante. Vamos ter agora um crescimento dessa entrega a partir de 26 e 27, você vai ver um número muito grande. A companhia já está rodando hoje a 600 mil metros quadrados de ABL por ano, né, em todos os departamentos.
Mas sempre com aquela pegada de a gente só começa uma obra, uma quantidade de ABL específica para cada mercado, se a gente tem mapeado uma demanda para atender aquilo ali. Nós não queremos construir por construir, nós temos que construir com a capacidade de ter uma pré-alocação muito forte, como a gente tem feito, e com a capacidade de entregar yields bons, como a gente tem feito. Então, sempre assim, né? Assim, sine qua non para a gente entender a demanda daquela praça, não vamos fazer ABL só para entregar galpão, não. Vamos entregar os 2 milhões locados e com yields on cost muito positivos aí. Super claro. Muito obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Gustavo Fabris, do BTG Pactual. Por favor, Gustavo, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, mais rápida talvez, é como vocês estão vendo hoje o cenário de inflação de custo de construção, né? Então, eu queria entender se vocês veem esse yield on cost aí de 14% que vocês têm feito na ponta como sustentável olhando para frente. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, acho que também um follow-up de uma das perguntas anteriores, né? No âmbito da transação que vocês anunciaram, queria entender como que ela posiciona vocês para vendas futuras de ativo ainda esse ano, né? No seguinte sentido, né? Dado que uma proporção grande da ABL já foi vendida agora e com parte relevante de recebimento à vista, eu queria entender se vocês continuam ativos aí em vendas ainda esse ano ou se eventualmente o entendimento de vocês é que a estrutura de capital e o funding já tá adequado considerando o pipe de desenvolvimento que vocês têm para esse ano. Essas seriam as duas perguntas. Obrigado. Oi, Gustavo, obrigado pelas perguntas, Sérgio falando. Gustavo, começar pela inflação. Nosso custo de construção ele tem rodado abaixo de INCC nos últimos 2 anos, né? A gente tem uma exposição à mão de obra menor, que é o que está mais pressionando hoje o custo de construção, né? Pelo fato de ter uma obra muito industrializada. E temos aí uma escala muito relevante, um projeto padronizado, uma cadeia de fornecedores muito extensa e muito próxima da LOG. Então, eu não vejo esse cenário mudar. Acho que a gente vai estar subindo o custo de construção em linha com o INCC, eventualmente até abaixo dele aí ao longo de 2026, tá? Agora, o yield ele tem subido exatamente por conta o capex está estável e o preço de locação tem subido. E por conta disso a gente tem conseguido entregar esses números muito relevantes aí e recordes da companhia, né? Entregar o ano passado um volume relevante de 300 mil metros de ABL ao yield acima de 13%. É realmente um momento muito importante e eu não vejo isso mudar para a safra que a gente está fazendo agora em 26. Então, acho que a gente vai conseguir continuar a manter essa performance, inclusive com volumes maiores. Agora, sobre venda, nós ainda temos como estratégia aqui fazer uma reciclagem relevante do portfólio. Para a gente é importante isso, né? Acho que o momento impõe isso, a taxa de juros alta como está, a gente vai continuar mantendo essa pegada de reciclagem. Queremos fazer novos negócios esse ano e já temos coisas novas em negociação, tá? Eu acho que temos mais de uma transação em negociação, então, claro que uma mais madura que a outra, mas o fato é que a gente quer ter um ano recorde de venda e estamos trabalhando para isso acontecer. O lado positivo é que eu estou entendendo que vai ter mais liquidez nesse mercado esse ano. Ano passado foi um ano duro nesse sentido, principalmente no primeiro semestre. Com essa redução de taxa de juros que está contratada, a gente já vê fundos imobiliários que são possíveis compradores indo para o mercado fazer oferta, esse próprio veículo que a gente está anunciando aqui, podemos fazer novas transações com eles. Então tem uma liquidez maior no mercado e tem a capacidade da gente fazer melhores transações, né? Como foi essa? Essa a gente está recebendo 80% dos recursos no fechamento. É realmente muito positivo, principalmente considerando o volume que ela foi, né? E também é importante para a gente, o Gustavo, que a gente tem esse papel pós-deal, né? O que eu chamo de papel pós-deal? A gente está na ponta ali, fazendo receita, ganhando serviços e ganhando receita da gestão do portfólio, que é relevante para a gente, né? Ou seja, esse veículo nosso, nós vamos ganhar 50 bips aí por ano de gestão de portfólio. É uma receita muito relevante
que a gente faça, já fazemos hoje muito bem, não é monetizada, e à medida que a gente vai fazendo esses movimentos, nós vamos começar a monetizar isso mais. Foi um pouco do que o Rafael falando, com a capacidade de quadruplicar a receita da companhia aí nos próximos anos nessa linha de serviço, tá? A próxima pergunta vem do senhor Igor Machado, do Goldman Sachs. Por favor, Igor, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui para as perguntas. Eu tenho dois follow-ups aqui. Primeiro, em relação ao veículo de investimento, né? Ficou claro aqui que são esses 12 ativos, isso está fechado, mas eu queria entender um pouco melhor aqui quem vocês estão vendo como investidor potencial desse veículo. Então, seria um FII mesmo, só pessoa física? Se essa estrutura também pode mudar? E se poderiam ter novas aquisições por esse veículo depois? E o segundo follow-up seria em relação à demanda aqui, que já foi comentado também, que o mercado tá num cenário aquecido. Então, eu queria entender um pouco se esse cenário muda de alguma forma as regiões que vocês pretendem expandir, ou se tem algum plano diferente em relação a isso. É isso, obrigado. Oi, Igor, obrigado pelas perguntas. Vou responder sobre demanda, assim, e passar a bola para o Rafael para falar sobre um pouquinho da transação. Igor, quando a gente terminou o nosso plano Log Todos por um e-mail, que foi concluído em 2024, e nele a gente atingiu um nível de praças ideal para a companhia, né? A gente subiu o sarrafo em termos de profundidade de demanda em cada praça, ou seja, não fazemos projetos em cidades menores de 1 milhão de habitantes na região próxima de consumo. Isso para a gente é importante, para a gente ter uma demanda eterna e conseguir manter e puxar preço nesses ativos pós-entrega. Então, isso para a gente é super importante. E a gente já atingiu essa geografia toda, sabe, Igor? Nós não temos nenhuma praça nova que a gente gostaria de ir, já estamos super bem diversificados, né? E o plano Log 2 milhões foi todo modelado considerando essas praças. Então, o que você vai ver daqui para frente é mais do mesmo, né? Algumas regiões nós estamos indo para o sexto, sétimo projeto, estamos super bem diversificados e vamos manter essa pegada sem aberturas de novas praças, tá? Em relação ao veículo, Igor, você perguntou sobre os tipos de investidor e potencial de investidor. É uma operação que ela nasce com uma garantia firme de investidor, né? Então, a gente não tem risco de demanda nesse sentido, mas a gente acredita que, pelo nível de aquecimento do mercado e atratividade dos ativos, a gente vai ter, sim, um tipo de atratividade muito grande para o ativo e, eventualmente, também a gente abre o caminho para novos negócios que podem ser feitos. A gente tem diversificado aí, né, o tipo de relacionamento que a gente tem com potenciais compradores, e com essa transação, né, a maior delas, a gente mostra, né, que a gente é capaz de acessar bolsos diferentes em momentos diferentes, e o mais importante é sempre com níveis de transação que são accretive para a companhia. E a gente já falou um pouco também da utilização dos recursos. Então, isso, no ambiente de maior incerteza, a gente garante aí, temos aí a demanda já dada e os ativos os projetos, né, já desenhados, com o Land Bank garantido. Então, isso destrava o valor aí inerente a esses projetos, e é muito importante para esse movimento de realocação de capital. A gente fica menos exposto a ativos já performados, que tem um ambiente macro mais desafiador para a rentabilização, e foca onde a gente tem muita margem e acelera aí o desenvolvimento dos projetos e a reciclagem desses projetos. Então, como o Sérgio colocou, a tendência é que a gente continue vendendo e vendendo cada vez melhor, e esse veículo aí, ele serve para mostrar isso, que a companhia tem bastante flexibilidade de venda e os ativos são muito líquidos. Ficou claro, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor João Pedro Rodrigues, do XP. Por favor, João, seu microfone está liberado. Tudo bem, pessoal? Bom dia. A minha pergunta é mais olhando para a estrutura de capital de vocês, dado o anúncio da potencial venda dos dois ativos, se vocês pretendem usar o use of proceeds dessa venda, já tem algum direcionamento certo? Se ele vai na direção do CAPEX e garantir o CAPEX do ano, se ele vai ser usado para renegociar alguma dívida e alongar o seu prazo de pagamento, se vocês pretendem pré-pagar alguma das dívidas que vocês têm, ou se por acaso ele pode virar distribuição de dividendos. Obrigado aí pelo espaço e parabéns pelos resultados. A transação, pelo volume que foi, ela nos ajuda bastante, né, no plano de capital da companhia. Então, com certeza, a gente tem mais ou menos uns 400 milhões de reais de vencimentos esse ano. Esses recursos nos ajudam a fazer esse processo de alongamento da dívida, e é importante também dizer que, com certeza, nós vamos enxergar uma redução do spread médio da companhia esse ano com esses pagamentos, né? E com certeza, como eu disse anteriormente, ele destrava valor porque garante parte do CAPEX para o ano, né? E num ambiente aí que a gente está vendo, isso tem muito valor para a gente aqui, nos permite continuar com essa toada mais acelerada de obras em torno aí do plano 2 milhões, com foco no plano. E a questão do dividendo é muito cedo para a gente falar. A ideia da companhia sempre foi entregar valor para os acionistas, né? Tanto é que a gente entrou para o índice de dividendos agora, a gente pagou nos últimos 3 anos quase R$1 bilhão. A nossa ideia é sempre manter o pagamento de dividendos, mas a magnitude do pagamento, com um plano mais ambicioso de investimentos que a gente tem, a gente precisa ter aí o andamento, né, dos investimentos e do plano de reciclagem de ativos, para a gente ter uma visão aí maior de qual que vai ser o montante de dividendos, que vamos continuar pagando, não temos dúvidas. A questão é o tamanho, a magnitude, e nesse momento a gente não consegue cravar aí qual que é o tamanho da distribuição que a gente pretende fazer com esse plano robusto de investimento, né, e a oportunidade está aí, os projetos com yield on cost de 14%. Então, a prioridade da companhia é manter a alavancagem baixa. A gente pretende aí focar num nível de dívida líquida ajustada a EBITDA abaixo de 1 vez. Então, a gente vai gradualmente baixando esse nível de alavancagem, é o que a gente pretende, e cumprir o plano de investimento, e o dividendo a gente vai, de fato, ver aí como é que se anda os novos fluxos de desinvestimento para a gente calibrar o dividendo. Tá ótimo, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos ao senhor Sérgio para que ele faça as suas considerações finais. Bom, pessoal, obrigado aí pela presença. Eu queria só bater um pouquinho aqui em 3 pontos relevantes que a gente já falou ao longo do call, mas que fazem esse momento da companhia muito, muito positivo. O primeiro é o pipeline que eu falei mais cedo, ou seja, nós temos uma safra de projetos ímpar para ser construída ao longo dos próximos 2 anos. Temos muita demanda mapeada para isso. Vamos conseguir entregar um volume muito, muito relevante, né? A LOG, nos últimos 2 anos, ela entregou um share entre 15% e 20% de tudo que todos os galpões foram construídos no Brasil. A gente tem a tendência de aumento desse número e com retornos muito positivos aí na faixa dos 14% de yield que a gente tem conseguido entregar recentemente. Então, o pipeline realmente ímpar e vamos ter muita oportunidade boa aí para crescer. Sobre o serviço também, acho que vale a pena. Essa é uma linha que o mercado tem dado pouca atenção. A gente tem batido muito nessa tecla, porque nós vemos muito valor sendo gerado aí, não só um intangível de satisfação de clientes e retenção e redução de churn, aumento de preço que vem através dessa excelência de serviço, mas também retornos, né? A gente tem aí, como o Rafael falou mais cedo, uma modelagem de quadruplicar essa linha aí nos próximos 3, 4 anos. É muito relevante.
temos conseguido manter esse ritmo de crescimento, 50% em relação ao ano passado, e uma margem que, à medida que a gente vai crescendo esse serviço, essa margem tem a tendência de melhora, né? E o último ponto é reciclagem, ou seja, nós passando um ano de 2025 difícil. Mesmo nesse ano difícil, a gente conseguiu vender um volume relevante, com boas negociações, mas a gente está vendo uma melhora nisso, e essa transação anunciada essa semana foi um pouco disso. Muito tempo que a gente não tinha uma transação que a gente recebe próxima de NAV, com 80% de sinal, então isso está mudando, estou sentindo a melhora nesse mercado, mais liquidez, e a gente vai com certeza fazer novas e boas transações ao longo de 2026. Bom, era isso do meu lado, obrigado a todos aí e até a próxima. A videoconferência de resultados da LOG está encerrada. Em caso de dúvidas, envie sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@logcp.com.br. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.